Boa noite. Nesta noite estamos aqui para apresentarmos o trabalho da disciplina de Direitos Reais. Somos alunos da professora Fabiana Lino, quinto semestre noturno, turma A. E este trabalho está sendo apresentado como requisito avaliativo do TDE 1 desta disciplina. Hoje à noite iremos conversar sobre o tema ações possessórias. O que são as ações possessórias? Quais os tipos? Quais os requisitos? Quem pode propor esse tipo de ação? As ações possessórias diretas e as indiretas? E onde ela está amparada no nosso novo Código de Processo Civil? As ações possessórias. O que são as ações possessórias? São um instrumento que o possuidor tem como uma segurança jurídica para defender a sua posse, quando esta se encontra em ameaça, turbação ou esbulho. No artigo 554, no artigo mencionado, ele traz 3 tipos de ações possessórias diretas, dentre as quais este possuidor poderá estar utilizando para defender a sua posse, que são a manutenção da posse, a reintegração da posse e o interdito proibitório. Também neste trabalho, nós iremos conhecer quais são os tipos de ações possessórias indiretas, nas quais a doutrina majoritária ela apoia. E mais adiante também iremos falar sobre os requisitos das ações possessórias, os tipos das ações possessórias, de forma mais detalhada, para que possamos compreender quais os detalhes deste assunto. Este é o nosso trabalho. Fique conosco e vamos mais adiante para conhecermos mais sobre o tema. Obrigada. Dando continuidade à nossa temática sobre ações possessórias, nós queremos falar sobre os 3 tipos de ações possessórias. Primeiro, a manutenção de posse. Segundo, reintegração de posse. E terceiro, o interdito proibitório. No nosso ordenamento jurídico, para conceituar mais em uma base fundamental histórica, as ações possessórias entram no dispositivo nosso ordenamento por volta do ano de 1939, quando no Brasil era vigente a ditadura de Getúlio Vargas, e naquele período esta nomenclatura de ações possessórias ela vinha com o nome de interdito de possessão, interdito possessório de manutenção, interdito possessório de reintegração e o interdito proibitório. Em 1973, ela ganha este nome que é vigente até os dias atuais. A diferenciação entre a de 1939, para vocês terem uma ideia, e a de 73, era no que tange mais o caráter privado das obrigações, no que na de 39 ela tinha um caráter mais privado. Já a de 73, corroborado com a Constituição de 88, ela ganha mais uma definição social, tido que no artigo 5º, inciso 38, lá elenca que a propriedade terá a função social. Para diferenciar dos 3 tipos das ações possessórias, em primeiro plano, na manutenção da posse, ela está sendo livre-pendiada, ela está sendo ultrajada a posse e se pede a manutenção desta propriedade. Em um exemplo claro, eu tenho um imóvel, pode ser também um bem imóvel, mas nesse sentido eu tenho uma propriedade e o meu vizinho ele entra para ter acesso à minha propriedade. E eu vendo que esta interferência do meu vizinho na minha propriedade pode me causar transtorno futuro, eu, por vias legais, peço a manutenção da posse para que aquele vizinho não perturbe mais a minha propriedade. Já na reintegração, não se sofreu uma perturbação, se sofreu foi uma violência. Eu não tenho mais domínio,
eu não tenho mais autoridade sobre a minha propriedade. Se entra com uma reintegração de posse. Já o interdito proibitório, a minha posse não sofreu nenhuma violência e também não está sendo perturbada no sentido de invadir para usufruir de algum ato da minha propriedade. No interdito proibitório, a minha posse está sendo ameaçada e para me proteger desta ameaça, eu aciono os meios legais com interdito proibitório. É bem verdade que essas três ações, ela pode sofrer alguma interferência na questão judicial, porque em certo sentido é uma linha muito tênue entre esses três tipos de ação possessórias. Para que haja a comprovação e subsequentes condições de propor as ações possessórias, é necessário que haja o cumprimento de 4 requisitos. Primeiro, a sua posse. Segundo, a turbação ou esbulho. Terceiro, a data de tal turbação ou esbulho e a continuação da posse. Tendo em vista que as ações possessórias têm por objetivo a defesa da posse, existem 3 diferentes graus de gravidade de ofensa a ela, que são a ameaça, o esbulho e a turbação. A ameaça, ela se caracteriza quando há receio sério de que haja coação ou ato pelo qual alguém exerce uma pressão física, moral sobre outra pessoa, sobre sua honra, sobre seu patrimônio, e sobre a sua família, a fim de obrigá-la a realizar certo negócio. O esbulho é o ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse, seja ela por violência, por clandestinidade ou por o abuso de confiança que foi dado a uma determinada pessoa. Ou seja, é uma situação na qual a posse sai sobre total domínio do possuidor. Por se tratar de uma perda total, para que haja recuperação dessa posse, é necessário que se adentre com uma ação de reintegração da posse. A turbação, por fim, é a perda de algum... Boa noite, boa noite a todos. Eu me chamo Elianais Andrade e irei dar continuidade nos requisitos que é necessário para mover uma ação possessória. Então, de acordo com o artigo 561 do CPC, os requisitos que devem ser comprovados para ingressar em uma ação possessória são a posse, ou seja, o autor ele tem que provar a posse sobre aquele imóvel ou aquele bem, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data que aquele esbulho ou que aquela turbação ocorreu e também a continuação da posse, embora turbada na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de reintegração. Assim, além dos requisitos, né, que estão previstos no artigo 319 do CPC, o autor também deve apresentar na petição inicial os requisitos que estão presentes no artigo 561 do CPC, como já disse aqui anteriormente, que é a prova da posse, a data da ocorrência da turbação e do esbulho e da continuação da perda da posse. Também o artigo 561 reafirma que as ações possessórias, elas apresentam como causa de pedir a posse e não a propriedade. Conforme prevê o artigo 562 do CPC, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar da manutenção e reintegração. Caso contrário, determinará
que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer a uma audiência que for designada. A medida prevista no artigo 562 do CPC é uma tutela de evidência, adiantando assim os efeitos das práticas da sentença de mérito, em razão da alta probabilidade do direito. No caso, não se trata de uma tutela de urgência, porque não tem como fundamento audiência ou periculo in mora. Não impede, porém, a concessão da tutela antecipada após o prazo de 1 ano e 1 dia, desde que estejam presentes todos os requisitos do artigo 562 e o artigo 300 do nosso CPC. Boa noite. Hoje iremos tratar de mais algumas ações possessórias. Vamos começar pela ação de dano infecto. É uma medida judicial fundada nos artigos 1280 e 1281 do Código Civil Brasileiro. Essa ação serve para quem tem receio de sofrer um dano em seu imóvel, em virtude de uso anômalo de propriedade alheia. A ação de dano infecto visa a fixação de uma caução para garantir eventual indenização caso persista o infortúnio. Em suma, a ação de dano infecto serve para obrigar o causador da nocividade a não fazer ou a fazer com a possibilidade de cominação de multa diária estipulada pelo juízo competente. As ações de dano infecto, elas são pouco utilizadas, haja vista que tem outras ações que têm mais efetividade, digamos assim, na decisão favorável para a pessoa. A ação de dano infecto, ela é muito utilizada, por exemplo, quando nós temos um vizinho, aquele vizinho que tira sua paz, aquele vizinho que não deixa você sossegado. Digamos que ele ouça o som num decibéis altíssimo, que ele não tenha nem noção, você então pode impetrar essa ação de dano infecto contra ele. E aí, após a sentença, você terá sua paz. Outra ação que nós geralmente vemos muito entre vizinhos é a ação de enunciação de obra nova. Essa ação está prevista nos artigos 930 a 940 do Código de Processo Civil. É um remédio judicial, é um remédio processual, utilizado pelo proprietário ou possuidor de determinado imóvel para impedir a realização de uma obra nova em imóvel vizinho ao seu. Caso você veja que será prejudicado, você pode impetrar uma medida judicial. Essa medida judicial está prevista no artigo 937 do Código de Processo Civil. Então, você impetrando essa medida judicial, ao final você pode ser ressarcido dos danos que sofrer por este vizinho. E, por último, nós temos a ação de emissão de posse. Essa ação, basicamente, é uma ação prevista no artigo 1228 do Código Civil Brasileiro. A ação de emissão de posse, ela é muito utilizada quando da arrematação de um bem em um leilão público ou judicial ou extrajudicial. Então, digamos que você participou do leilão e adquiriu o imóvel. Você se tornou proprietário, mas você não tem a posse.
Então, você vai impetrar a ação de missão de posse para que o juiz possa lhe dar a posse do imóvel. Então, vejamos o seguinte, um exemplo. Eu fui adquirir um imóvel e eu vou lá conhecer esse imóvel que agora me pertence. Chegando lá, quem mora no imóvel é uma família. A família diz, eu não vou sair daqui. Se você quiser, entre na justiça. Então, você vai entrar para que o juiz te dê a emissão de posse. Você é proprietário, mas você não tem a posse desse imóvel. Basicamente é isso. Até mais outro dia com vocês.